Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário, jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 2 de março de 2025, Dom Adair José Guimarães fez uma grande homilia. Mais uma daquelas homilias, olha, memoráveis que Dom Adair sempre faz. Mas nessa, especialmente, ele conseguiu sintetizar todo o contexto que nós estamos vivendo, na parte moral, na parte familiar, do mundanismo. Então vale muito a pena você ver. Eu vou colocar a homilia na íntegra aqui e vou reagir a essa homilia. E olha, vale muito a pena, cada segundo dessa homilia é precioso. Eu não escondo de ninguém a admiração que eu tenho por Dom Adair e já peço, que vá lá no canal de Dom Adair. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Dom Adair faz a oração da manhã, a oração da noite, tem as suas homilias, de vez em quando tem informações e catequeses, De segunda-feira tem o Eclésia, que é o programa dele. Então, olha, vale muito a pena se inscrever no canal do Dom Adair. Com certeza é um dos melhores canais que nós temos do YouTube católico. Então eu vou colocar a homilia aqui para que você acompanhe junto comigo. Vamos ver. Internautas, mais uma vez o Senhor nos reúne na sua mesa, no seu altar, para nos alimentar com a palavra e também com o pão eucarístico. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de cegueira espiritual, de inversão dos valores, tempos em que a verdade é sufocada pela mentira e esta exaltada. Jesus nos alerta no Evangelho de hoje sobre o perigo desta cegueira. Se um cego guia outro cego, ambos vão sucumbir-se. O que vemos ao nosso redor é um mundo que perdeu o senso do sagrado, que trocou a verdade de Deus pelas trevas do relativismo e da mentira. Vivemos, queridos irmãos, em uma época em que o erro não é apenas tolerado, mas exaltado. A cultura estranha que vivemos, o woke, o marxismo cultural e a ideologia que destrói os fundamentos da civilização cristã, são pregados como se fossem os novos dogmas de um falso evangelho. A família é atacada, o homem e a mulher são confundidos, a moralidade cristã é ridicularizada, a verdade é silenciada e substituída pelo discurso do politicamente correto. A cegueira espiritual que Cristo denuncia atinge todas as esferas da nossa sociedade: o governo, a mídia, a educação, a cultura, o entretenimento. Hoje os que tentam guiar os povos são cegos, que negam a verdade e a luz de Cristo, que conduzem multidões para a destruição moral e espiritual. O carnaval, que deveria ser algo cultural ou até mesmo de preparação para a quaresma, tornou-se um festival de depravação e culto aos vícios, um reflexo
do caos espiritual que vive este mundo. O relativismo, em que cada um faz o que quer da sua vida, e o ateísmo, que nega Deus, tentam arrancar Deus do centro da vida humana. Se antes o erro era um acidente na história, hoje ele se tornou regra e padrão. O que antes era absurdo, hoje é exaltado como progresso. A sociedade está corrompida, dominada pelo materialismo, pelo hedonismo, pela perversão dos costumes e pela banalização do pecado. O profeta Isaías diz: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas. E o que acontece quando um cego tenta guiar outro cego? O caos, o colapso da moralidade, a destruição da fé. Esse é o projeto cultural contrário à fé que nós temos hoje. Não basta corromper o indivíduo, é preciso destruir os pilares que sustentam a civilização cristã. Isso é muito sério. Quais são esses pilares? A família, a igreja, a pátria, a moral e a ordem natural. Quem entra numa faculdade de filosofia nos nossos tempos, nunca vai escutar sobre a lei natural. Sobre os ensinamentos de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que são filósofos poderosos, que deixaram um legado extraordinário para a nossa humanidade. Mas você vai escutar na universidade que o gênero é uma construção. Você nasce com um gênero biológico, mas você pode construir o gênero que você quiser. Eu creio que se a gente fosse fazer a exumação de todos os corpos sepultados num cemitério e identificá-los, não sei se seriam identificados por... Precisa saber se nós, espiritual e moralmente, estamos adequados a fazer esses julgamentos. A corrupção do mundo é reflexo da corrupção dos corações. Todos os corruptos da República atual, desse regime que impera, têm os seus corações fraudados. E o pior, são batizados, mas não colocaram os pés no caminho da verdade e da santidade. Se queremos vencer essa cultura de trevas, precisamos começar a vencer as trevas que habitam dentro de nós. Isso é sério. Muitos de vocês casados há tantos anos vivem aquele casamento estranho, de rusga, de brigas, nunca melhora, porque não abrem os corações. Se o casamento bem vivido já é um desafio, uma cruz, imagina quando é mal vivido. Quando não se tem alegria na família, um pai que não traz alegria para a família, uma mãe que não constrói alegria dentro da sua família. Que tristeza, que dor. A primeira leitura do livro do Eclesiástico nos ensina que o caráter do homem se revela pelo que sai da sua boca. A vitória já foi conquistada, mas cabe a nós nos unirmos a Cristo nesta luta. São Paulo nos exorta a sermos firmes, inabaláveis no Senhor. É uma luta contra nós mesmos. É um trabalho que nós vamos fazendo de talhar o nosso caráter, porque o temperamento não muda. Os temperamentos são as vigas, baldrames da nossa vida, da nossa existência, e sobre estas vigas edificamos as paredes da casa da nossa vida interior,
que é o nosso caráter. As vigas não mudam, os temperamentos não mudam, nós nascemos com eles. Eles formam o mosaico da humanidade. Cada pessoa é diferente, mas o caráter, sim, nós podemos mudar. Se esta casa, que sou eu, está toda bagunçada, as paredes tortas, o telhado desengonçado, então é melhor derrubar tudo. Derruba, limpa e começa a construir uma casa nova, através da conversão, da aceitação de Cristo na nossa vida como nosso Senhor. Esse trabalho nosso conosco mesmo, ele não é inútil, mas precisa ser talhado, ser mudado. Ainda que o mundo tende a nos calar quanto à verdade, ainda que as trevas também tentam nos engolir, a luz de Cristo brilhará e vencerá. Esta é a luz que ninguém poderá apagar. Se o mundo, meus irmãos, está cego, se os falsos mestres tentam nos guiar para o abismo, o que devemos fazer? Devemos nos agarrar a Jesus, a única e verdadeira luz. E aqui eu proponho 4 pontos para a nossa luta diária. Precisamos recuperar a consciência da verdade. Por que a gente fala tanto da verdade? Porque ela é a base da filosofia cristã, ela é a base da teologia católica. A verdade. A verdade precisa ser procurada. Nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. Ele disse para Pilatos: eu sou a verdade. E João 8,32 ele repete: conhecereis a verdade e ela vai te conduzir, ela vai te orientar. Não podemos nos deixar levar pelo pensamento mundano. Nossa fé não pode ser guiada pela mídia, sobretudo por essa mídia podre que nós temos, que não vale nada. Pelos influencers ou por ideologias, sobretudo essas modernas. Nossa fé precisa ser alimentada na palavra de Deus, no magistério da igreja que está no catecismo e pela oração e pelos sacramentos católicos que nós recebemos. Segundo ponto, precisamos defender a família e os valores cristãos. A destruição da família é a prioridade do inimigo, do demônio. Se alguém tiver como assistir o filme Oficina do Diabo, do Brasil Paralelo, alguém já assistiu? Levanta a mão. Valeu a pena? É impressionante como o filme, é muito católico o filme, nos orienta como que o diabo age nas nossas vidas, nas nossas famílias. É impressionante como que a astúcia do inimigo, ela é discreta, mas ela vai minando a verdade, inoculando o veneno, o fármaco da mentira dentro das nossas almas. E a família é uma prioridade do demônio. Quando os diabos fazem as reuniões no escritório do inferno para determinar as suas atividades, lá está a família, o sacerdote, a igreja, lugar de tentação. O divórcio, o aborto, a ideologia de gênero, a pornografia, tudo isso são ataques diretos à ordem estabelecida por Deus, a família. Nunca vamos ver separar um casal que reza no Santíssimo, um casal que adora, um casal que se confessa, que comunga. Portanto, nós aqui, que apesar dos nossos pecados e misérias, a gente está aqui todo domingo, no altar, renovando a nossa fé. Muitos de vocês foram aqui batizados, fizeram primeira comunhão, crisma, casaram aqui, nesta igreja. Todos os domingos você está aqui. Por isso não divorcia.
O divórcio é causado pela fraqueza do caráter, seja da mulher, seja do homem, de ambos. E muitas vezes o casamento chega a uma situação que até a gente mesmo pede, não, separa melhor. Pois vira um verdadeiro inferno. E a causa, o orgulho, a falta de caráter, a falta de obediência a Deus, a falta de oração. Se quisermos reconstruir uma sociedade saudável, precisamos reconstruir famílias santas, que vão gerar filhos santos, que vão administrar santamente nossos municípios, nosso estado e nossa nação. Grande parte da comunidade política está desmantelada por dentro por causa do pecado. E é essa gente que vai nos governar, ou que está nos governando. E todos os dias a gente só escuta dissabores. Terceiro ponto, precisamos renunciar ao pecado e aos vícios. Não adianta criticar o mundo se continuamos presos ao pecado. O combate ao mal, a esta cultura má, ao hedonismo, ao relativismo, deve começar dentro de nós. O que adianta eu falar do pecado, mas se eu estou na pornografia? O que adianta eu condenar essa sociedade, mas eu sou corrupto? Chega na polícia dirigindo de chinelo, o policial vê o chinelo, aí vai olhar o carro, quando volta ele já escondeu o chinelo debaixo do banco. O senhor estava dirigindo de chinelo? Não, não estava. Aí o policial diz, mas eu sei a cor do seu chinelo, quer que eu fale? Porque assim, a mentira é desmascarada pela verdade. Aí você vai ver, é uma pessoa que comunga. Nós temos que aprender uma coisa, você está errado, assuma seu erro. Eu já fui multado algumas vezes por erro em documento ou por dirigir em excesso de velocidade, eu assumi. É triste pagar uma multa de trânsito, mas ela te ajuda, ela te educa a você não fazer mais aquilo. Mas a mentira é a grande desgraça da nossa vida. Como nós mentimos? Como a mentira atrapalha a vida das pessoas. E nós, cristãos, precisamos assumir, errei, pode multar sem nenhum problema, porque eu estou errado e eu vou procurar me corrigir. Esse é um ponto. E o último ponto, precisamos ser luz no meio das trevas. Jesus nos diz, vós sois a luz do mundo. Se não brilhamos, o mundo ficará ainda mais escuro. Nosso testemunho de vida cristã, pagar as coisas honestamente, ser honesto com os nossos funcionários, ser honesto nos nossos relacionamentos, é isso que faz o católico se tornar um cristal, uma pérola no mundo. Fugir das trevas e abraçar a luz. Não podemos nos calar diante da destruição da fé e da moralidade. Por isso vocês precisam acompanhar a escola dos seus filhos, precisam acompanhar o que eles estão aprendendo, precisa orientar os seus filhos, mas para isso você precisa ser exemplo para os seus filhos. Há pouco tempo, aqui mesmo em Formosa, uma jovem me partilhava. Meu pai veio para cima de mim para me corrigir, umas coisas bobas. E ele, com toda a valentia, eu disse, agora o senhor vai me escutar. Qual a moral que o senhor tem para me corrigir se o senhor está amaziado com aquela mulher e minha mãe não sabe? Aí ele caiu, porque a verdade estampa a feiura da mentira.
Concluindo, meus irmãos, o mundo está em trevas, mas a luz de Cristo é mais forte do que qualquer escuridão. Como nos disse o apóstolo e evangelista João, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Hoje, Cristo nos convida a sair da cegueira do pecado, a abrir os olhos para a verdade e a lutar contra a corrupção do mundo. Não podemos ser passivos diante desse colapso moral e espiritual porque passa a nossa sociedade. Nossa fé precisa ser forte, inabalável e autêntica. E ao sairmos hoje da nossa catedral, você também que nos assiste, coloque no seu coração: eu quero ser todo de Deus. Eu não quero pertencer a este mundo. Que Maria Santíssima, Mãe da Verdade, a Imaculada Conceição, nos ajude a enxergar com os olhos da fé e a sermos instrumento da luz de Cristo neste mundo dominado pela cegueira espiritual. Assim seja. Amém. Pois bem, meus irmãos, Dom Adair falou tudo e mais um pouco. Essa homilia, eu preciso que você compartilhe com o seu grupo de oração, na sua paróquia, nas pastorais, com o seu padre. Todo mundo precisa escutar esta homilia, esse chacoalhão que Dom Adair nos deu. É aquela homilia para a gente colocar, deixar ela salva ali no pendrive, no nosso carro, e volta e meia, né, passa um tempo, a gente reescuta essa homilia, porque ela sintetiza tudo que está ocorrendo neste mundo e sintetiza o que nós precisamos fazer. E o que, Tiago, nós precisamos fazer? Está sempre unidos a Cristo, unidos à verdade. A verdade que não passa, mas a verdade que liberta, a verdade que orienta, a verdade que nos coloca no caminho certo. Então Deus abençoe Dom Adair, que ele sempre continue nos dando essas pérolas de catequeses e ensinamentos. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!